Quais são os planos de Deus para mim? Eu sei que você já se fez essa pergunta, eu sei que você talvez esteja se fazendo essa pergunta nesse momento, mas eu quero que você fique até o final desse vídeo para você aprender algo muito importante. O que Deus tem para fazer na nossa vida através dos planos dele. Eu quero que você aprenda isso nessa manhã através desse devocional. Vou ler um texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 105. Eu vou ler o versículo 23 até o 25. A palavra de Deus diz assim: Então, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus tornou seu povo muito fecundo e o fez mais poderoso do que seus inimigos. Mudou o coração destes para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com engano. Essa palavra, nos lembra de um momento muito determinante da história do povo de Israel. Uma história que a gente conhece, a história de quando o povo de Deus foi levado para o Egito. Foi levado para viver debaixo de uma opressão, debaixo de escravidão. E o texto diz que, então, Israel entrou no Egito. E depois fala assim, Deus tornou seu povo muito fecundo. Ou seja, Deus fez o seu povo crescer, dentro do Egito. E o fez mais poderoso que seus inimigos. Olha só a capacidade de Deus. Deus levou o povo dele ao Egito, uma terra na qual, naquele momento, eles se tornaram escravos. Mas Deus, numa situação em que o povo dele estava oprimido, foi capaz de tornar o povo fecundo, ou seja, fazer o povo crescer, e também fazer o povo ficar mais poderoso que o inimigo, mesmo na condição de escravo. Aí ele fala assim, Deus também mudou o coração desses para que odiasse seu povo e tratasse seus servos com engano. Você observa aqui que parece que Deus em algum momento está contra o seu povo, porque leva o seu povo para a escravidão. Depois, parece que Deus está a favor do seu povo, fazendo o seu povo prosperar e fazendo o seu povo se tornar poderoso. E depois, aparece no texto que Deus novamente mudou o coração dos inimigos do povo de Deus para que odiasse ele. E depois mudou o coração dos inimigos do povo de Deus para que tratasse o seu povo com engano. Novamente parece que Deus está contra o seu povo. E o que eu quero dizer, e o que eu quero falar para você logo no início aqui: não tente compreender o plano de Deus de maneira lógica. Não tente entender os planos de Deus de maneira simplesmente humana, racional. Porque a palavra de Deus diz que o plano dele, o plano de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E talvez você, nesse momento que você está vivendo na sua vida, esteja tentando entender o plano de Deus para a sua vida de uma maneira muito racional. Olha, parece que Deus está contra mim. Isso aconteceu. Olha, parece que agora Deus está a meu favor, porque aconteceu isso e isso. Sabe? Os planos de Deus não são para gerar em nós conclusões óbvias e lógicas. A gente não pode apenas achar que Deus está tentando gerar em nós, através do plano dele na nossa vida, conclusões. Então, essa é a primeira lição para você, que você quer entender os planos de Deus na sua vida. Não tire conclusões precipitadas sobre o que você está vivendo. Não ache que o que você está vivendo agora está fora dos planos de Deus ou dentro dos planos de Deus. Não tire conclusões precipitadas. Os planos de Deus não são para que nós tiremos conclusões apenas. Não é para isso. Olha só, Paulo, em determinado momento da vida dele, foi direcionado por Deus, em Atos capítulo 23 mais ou menos, para ir para Jerusalém. E aí Paulo foi para Jerusalém, as pessoas avisaram a ele, que chegando lá, ele iria viver uma coisa ruim e tudo mais, e o Paulo foi assim mesmo. E aí chegando em Jerusalém, depois de tudo que aconteceu ali, o povo tentando matar o apóstolo Paulo, os membros do Sinédrio tentando encurralar ele em algum problema teológico para prender ele e matar o apóstolo Paulo, mas Deus
lá em Atos capítulo 23, versículo 11, se eu não me engano, fala para o apóstolo Paulo assim, ó, ser corajoso, porque eu quero que você pregue o evangelho em Jerusalém, mas também em Roma. Os planos de Deus na vida do apóstolo Paulo, para chegar em Roma, passava por Jerusalém. E se o apóstolo Paulo tirasse uma conclusão precipitada, naquele momento ele poderia, sabe, fazer o quê? Ele poderia ficar triste. Ele poderia ficar decepcionado. Pô, cheguei aqui em Jerusalém, vim pregar, e olha tudo que aconteceu aqui de ruim comigo e tudo mais. Parece que Deus não está comigo e Deus fez questão de orientar ele. Então, o que você precisa buscar para entender os planos de Deus não é tirar conclusões, é buscar entender o processo. Você precisa buscar em Deus orientação. Não busque em Deus conclusões. O que o Senhor quer? O que o Senhor está fazendo? Busque em Deus. Senhor, eu estou vivendo o seu plano. E o que o Senhor quer fazer comigo aqui e agora, onde eu estou, no que eu estou vivendo? Peça a Deus orientação para viver os planos de Deus na sua vida. Não peça a Deus uma resposta conclusiva, porque talvez Ele não vai te dar. Mas peça a Deus orientação. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu sou pastor hoje, né, aqui no Pará, no norte do Brasil. Mas há 1 ano e meio atrás eu estava solteiro, não era casado, hoje eu estou casado. Há 1 ano e meio atrás eu estava morando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. E lá naquele local eu estava trabalhando numa empresa muito bem, ganhando um bom salário, vivendo minha vida na igreja, né, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, discipulando pessoas, liderando jovens, solteiro, vivendo minha vida lá e me perguntando, pedindo a Deus resposta, pedindo a Deus direção sobre coisas da minha vida. E de repente, uma pessoa me chamou, um amigo, me chamou para vir para o Pará ser missionário. E aí eu entendi em Deus que eu deveria vir. Tudo que Deus foi fazendo através da minha vida, né, me mostrou que eu deveria vir. As coisas foram, né, fluindo e eu fui percebendo que eu deveria vir e eu vim. Deus não me disse assim, vai ou não vai. Mas as orientações que estavam acontecendo na minha vida, parecia que eu deveria vir para cá. E eu vim. Então, quando eu cheguei no Pará, as coisas na minha vida parece que deram um rumo de uma maneira muito rápida. Então eu cheguei no Pará, conheci uma pessoa de Deus, casei com essa pessoa, eu já tinha feito seminário, já era formado em teologia, chegou aqui no Pará, a igreja aqui do Pará, né, a igreja que eu faço parte aqui no Pará, eu hoje, atualmente, estou na igreja em Capitão Poço, né, que é no interior do Pará. A igreja aqui me chamou, né, e me convidou a fazer a prova aqui da denominação para me tornar pastor da denominação, e eu me tornei pastor aqui no Pará. Ou seja, muitas coisas se desenvolveram na minha vida nesse momento que eu estou aqui no Pará. Mas eu não estou vivendo aqui como se fosse a coisa mais, sabe, fácil do mundo. Mas eu entendi que os processos de Deus eram para provocar em mim um entendimento novo. De que Deus estava no controle da minha vida. De que Deus estava fazendo algo através da minha vida. Então, eu não fiquei mais me perguntando o que é certo, o que é errado, o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Eu fiquei me perguntando, Senhor, tá bom. E agora? Qual é a orientação do Senhor para a minha vida? E muitas das vezes as pessoas estão vivendo coisas na vida e chega em dado momento, parece que está uma encruzilhada e ela não sabe para onde ir. E ao invés dela buscar em Deus uma orientação, ela quer que Deus diga para ela vai para a direita ou vai para a esquerda. Só que ela, se ela buscar em Deus essa orientação, Senhor, ela vai descobrir que sempre existiu só um caminho. Nunca foi dois caminhos. Eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Isso é o que eu estou querendo dizer. Eu sabia. Eu sabia que Deus tinha um chamado para pregar o evangelho. Então, naturalmente, Deus foi me encaminhando nesse chamado. Então, isso que aconteceu de eu vir para cá fazia parte dos planos de Deus. Só que eu tinha certeza absoluta disso? Não. Não tinha. Agora, o que me fez ter tranquilidade para tomar essas decisões foi perceber que tudo fazia parte dos processos de Deus para formar Cristo na minha vida, para o plano que Deus tem para cumprir nessa terra através da minha vida. Então, esse texto e tudo que eu estou falando aqui, eu quero que sirva para duas coisas na sua vida. Primeiro, descansar. Sabe? Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Ele tem um plano na sua vida. Você pode ter certeza absoluta disso. E se Deus é bom e Ele tem um plano, esse plano irá se concretizar. Não depende exclusivamente de você. Você acha que eu fiz tudo certinho e que tudo estava sob o meu controle? Não estava. Em vários momentos eu tive dúvida. Em vários momentos eu tive medo. Mas eu confiei em Deus. Eu falei, Senhor, amém. Eu percebo
por tudo que eu estou percebendo na minha vida há tantos anos, que essa é a orientação de Deus. Então eu vou seguir esse caminho. E a outra coisa, além de você poder descansar em Deus, essa é a palavra de Deus para você, descansa. Eu tenho plano na sua vida. Eu sou bom. A segunda é, trabalhe. Não pare. Porque às vezes a gente fica inerte, achando assim, vai acontecer alguma coisa em algum momento, Deus vai mandar um sinal, eu vou parar. Não, eu nunca parei. Eu só saí do meu emprego no último momento, lá em Angra dos Reis. Eu continuei caminhando, procurando coisas para fazer, procurando cursos para fazer, procurando aqui na igreja que eu cheguei a servir dentro da igreja, sabe? Pregar, fazer as coisas missionárias aqui no Pará, tudo que vinha à minha mão, trabalhando consistentemente, tentando sempre se manter, sabe, ocupado. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam paradas, e pessoas que estão paradas não vão ouvir a voz de Deus, porque é muito mais difícil. Você precisa estar em movimento, você precisa estar sendo guiado por Deus o tempo todo, fazendo, sabe, o trabalho de Deus aqui na terra. Não pare. Não deixe que suas dúvidas te parem. Pelo contrário, quando você tiver dúvidas, trabalhe. Continue no caminho. E a maior motivação para você confiar em Deus, sabe o que é? É que ele entregou o filho dele na cruz do Calvário por mim e por você. Se tem algo que pode tranquilizar o seu coração hoje, que você que está ouvindo esse devocional, é saber que Jesus Cristo é fiel, ao ponto de levar o próprio filho dele na cruz do Calvário, para concretizar o plano dele de salvação e salvar a minha e a sua vida. Se Deus fez isso, o que ele não é capaz de fazer para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Descanse seu coração. Deus tem um plano para você. Deus tem algo para você. Pare de buscar em Deus conclusões. Busque em Deus orientação. As orientações de Deus vão te mostrar o caminho que o plano de Deus quer tomar na sua vida. Amém? Então é isso, pessoal. Eu me chamo Paulo Júnior. Já te peço, se você ficou até o final desse vídeo, se inscreva no canal. Tem um botão aqui do lado aqui na tela para você se inscrever. Curta esse vídeo, envie esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Beleza? Eu me chamo Paulo Júnior, sou pastor evangélico, formado em teologia. Esse é o meu canal, esse é o seu canal. Então, estamos juntos, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Até o próximo vídeo.